Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre um peixe pouco estudado, principalmente no que tange a variabilidade de espécies. Este peixe é o jacundá, também chamado de nhacunda, joana, peixe-sabão, quença verde, dentre outros nomes locais. Mas antes de fazermos nosso top 10, cabe mencionar algumas informações importantes e interessantes destes peixes pouco estudados. Os jacundás são peixes de água doce, são ciclídeos, família Cichlidae. Tem formato cilíndrico, podem variar de tamanho conforme a espécie, de 6 a 30 centímetros. Alguns são descritos a poder chegar até a 50 centímetros. A média geral de tamanho fica entre 15 a 30 centímetros e também variam bastante de cor, seja por fatores como sexagem, machos e fêmeas, idade, reprodução, cor da água ou até mesmo o humor do peixe. As preferências de habitat deste grupo são muito variadas. Certas espécies habitam água corrente e viajam longas distâncias por causa de sua natação ativa, enquanto outras habitam águas paradas e não se locomovem tanto. Sua distribuição geográfica compreende a maior parte da América do Sul, tirando as ilhas de Trinidad e Tobago, que é um país da América Central, embora as ilhas sejam uma extensão geológica da América do Sul. A grande maioria dos jacundás são peixes predadores e se alimentam de peixes, insetos e outros pequenos animais. Eu digo a maioria, pois tem, por exemplo, a espécie Creniciscilla tapi, que vive no rio Iguaçu, acima das cataratas do Iguaçu, na Argentina. Ele mede até 12 centímetros, tem um comportamento atípico das demais por viver em grupos e ser semi-herbívoro. Em muitas das espécies, não em todas, o dimorfismo sexual é evidente. Machos exibem a nadadeira caudal, anal e ou dorsal mais pontiagudas em relação às fêmeas, e o corpo é mais magro ou esbelto. Algumas espécies apresentam ocelo ou mancha ocular, próximo às nadadeiras caudais, que podem ter a função no auxílio de atrativo na época de reprodução, e também parecer um olho, com a função de desencorajar ataques pelas costas de predadores maiores. Os jacundás pertencem à família Creniciscilla, onde existem mais de 90 espécies catalogadas, e aqui listarei as 10 mais belas, na minha opinião, é claro. 10. Jacundá boca preta. Este jacundá é nativo da drenagem do rio Uruguai, em afluentes da bacia média e alta do rio Uruguai. É facilmente identificável por apresentar manchas pretas em ambos os lábios, e uma grande listra negra que pode se estender parcialmente ou totalmente na metade do seu corpo, e em volta da mesma apresentando uma bela tonalidade de cor que varia do laranja claro para o laranja avermelhado. Esta mesma coloração pode ser encontrada nas nadadeiras de alguns exemplares. O comprimento máximo registrado é de 26,8 centímetros. 9. Jacundá zebra. Este jacundá é nativo da Venezuela, distribuído no rio Ventuari, maior afluente venezuelano da bacia do rio Orinoco. Este jacundá distingue-se dos demais pelo padrão de pigmentação, que inclui uma combinação única de um ponto humeral maior, mais ou menos oval, e barras verticais escuras e finas na metade caudal do seu corpo, separadas por barras verticais amareladas mais finas. O comprimento máximo registrado é de 26,4 centímetros. 8. Jacundá metal. Este jacundá é nativo da bacia do rio Amazonas, no Brasil, Peru e Equador, do rio Napo até a ilha de Marajó. Apresenta uma coloração variável do cinza ao verde metálico, com o corpo coberto por listras verticais, podendo apresentar uma listra horizontal, ambas escuras e variáveis, podendo também apresentar tonalidades avermelhadas próximas à face, ocelo com contornos em amarelo e até mesmo tons de rosa no ventre. O comprimento máximo registrado é de 19,5 centímetros. 7. Jacundá púrpura. O jacundá púrpura é nativo dos afluentes do sul da bacia do rio Amazonas no Brasil e na Guiana. Podendo chegar até 30 centímetros de comprimento, esta espécie apresenta variações de cores, embora todas elas apresentem ocelo na cauda. Variam do simples acinzentado com ou sem listras pretas horizontais, tonalidades azuladas ou tonalidades de cores rosadas e roxas, as quais o fazem ter o apelido de púrpura. 6. Jacundá açul. O jacundá açul é nativo das bacias do Rio Negro e do Rio Amazonas. Tem este nome porque pode atingir o tamanho de 40 centímetros, embora o tamanho comum seja de 30 centímetros. A coloração desta espécie pode variar bastante, podendo ser de cinza escuro, cinza claro,
e as mais belas sendo de colorações esverdeadas, amareladas, laranjadas ou avermelhadas, ou até um misto dessas cores. Porém, todos caracterizam-se pela cabeça ser coberta por pintas escuras, que podem ou não se estender para o corpo. Corpo este que é coberto por manchas pretas verticais e de formas irregulares, podendo ou não ter uma lista horizontal escura, e um ocelo na parte superior da cauda. 5. Jacundá regani, nativo da bacia amazônica do rio Trombetas, Cachoeira e da Porteira, encontrado nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Chegando a medir até 7,9 centímetros, existem diferenças facilmente identificáveis entre os sexos. As barbatanas dorsais das fêmeas apresentam um ou vários ocelos. As barbatanas dos machos não têm ocelos e são mais pontiagudas. Além disso, as fêmeas são mais coloridas, podendo apresentar a barriga mais arredondada e um tom mais rosado, principalmente quando estão prontas para a postura de ovos. A coloração em geral pode variar do cinza, avermelhado, tons de roxo ou azul completo, podendo ou não exibir listras escuras verticais e horizontais. 4. Jacundá marmorado. O jacundá marmorado é nativo da bacia do rio Amazonas, nos afluentes do sul do rio Amazonas no Brasil, do rio Madeira e do rio Tocantins. Medindo até 28 centímetros, este peixe tem como característica o corpo dorsalmente recoberto por manchas geralmente que variam do cinza, branco e laranja, contornadas com manchas irregulares pretas, e o ventre podendo variar ao cinza, branco ou rosa. Suas nadadeiras podem apresentar tonalidades azuladas. Tudo isto faz dessa espécie merecedora dessa colocação. 3. Jacundá cobra e jacundá vermelho. Para esta colocação, achei mais justo listar essas duas espécies co-irmãs, ambas nativas do rio Tapajós, na Amazônia. Ambas chegam a 35 cm de comprimento. Existem poucas informações sobre elas. É possível que sejam a mesma espécie, mas com grande variação de cores. O jacundá cobra tem uma tonalidade de cor variável, mais reconhecível por ter todo o seu corpo recoberto com manchas irregulares que se conectam, manchas presentes principalmente na fase juvenil deste peixe. Quando adulto, essas manchas podem ficar mais suaves, porém podendo apresentar tonalidades avermelhadas. Já o jacundá red ou jacundá vermelho, como o próprio nome sugere, tende a apresentar colorações avermelhadas, variando de leves tons a até mesmo um vermelho intenso, cobrindo todo o seu corpo, com ocelo preto na cauda, podendo apresentar uma listra branca nas nadadeiras dorsais. Pode ser confundido com outra espécie, que também poderia estar nessa colocação, o jacundá atabapo, mas geralmente é distinguido pela listra na nadadeira dorsal ser preta. 2. Jacundá salmão. Como seu próprio nome científico sugere, este jacundá é originário do rio Xingu. Podendo chegar a 30 cm de comprimento, ele diferencia-se das demais espécies de jacundás por possuir um corpo mais volumoso e curvo na região dorsal quando adulto. Alguns exemplares também se diferenciam pela coloração única, geralmente tricolor, com a cabeça podendo apresentar colorações que variam do marrom, verde, cinza ou preto. Metade do corpo e nadadeiras podendo ser laranjas, avermelhadas e ou vermelho intensas, e o complemento sendo da mesma coloração da cabeça. Possui também um pequeno ocelo caudal. Essa formação de corpo e diferença de cor de cabeça e corpo faz lembrar levemente um salmão macho na época de reprodução, por isso ele carrega este nome. 1. Jacundá rosemary. Esta é uma espécie de ciclídeo da bacia do rio Xingu, Brasil, descoberta em 1997. Tendo o tamanho máximo registrado de 24 centímetros, essa espécie ficou em primeiro lugar por apresentar um conjunto de cores muito belos, com o ventre variando entre o amarelo, amarelo avermelhado ou vermelho, nadadeiras variando de coloração laranja a vermelha, ocelo preto caudal, olhos marrons ou avermelhados, e no dorso uma coloração que pode variar do verde, metálico ou azul metálico, podendo ter pequenas pintas laranjas, marrons ou avermelhadas. Bônus. De bônus vou deixar duas espécies onde não consegui identificar o nome científico. A primeira é chamada de jacundá rio verde. Acredito que seja uma espécie bastante juvenil que pode variar de cor quando adulta, mas mesmo assim merece seu destaque devido a essa mistura de cores e listras verticais. Bônus 2. Não identificada espécie. Uma espécie que mistura bem a coloração de listras horizontais, pequenas pintas e uma coloração bonita, esverdeada. E aí pessoal, gostaram?
Espero que tenham gostado desta lista, e se vocês gostam desse tipo de assunto, se inscrevam no canal porque farei mais vídeos a respeito. Um abraço, pessoal.